praticar ou não o advento? Antes de você responder essa pergunta ou ter claramente ela em mente, é bom a gente discutir um pouquinho sobre o assunto, né? O que é, onde surgiu, como que foi essa história, né? Vamos lá então. A questão das tradições, né? É uma tradição cristã que vem sim oriunda lá da Igreja de Roma, né? Portanto, a Igreja Universal, né, católica de Roma e tudo mais. Nós sabemos que nós viemos dessa origem, né, da Igreja Romana, da qual nós então vivemos uma transformação, uma reforma, né, durante o seu processo, mas vamos voltar um pouquinho mais. Quando você for procurar a história do Advento, o que né, tá por trás de tudo isso, muitas pessoas vão falar sobre paganismo também, sobre uma série de situações. Lembra que eu falei nos áudios anteriores a respeito que o Império Romano, quando ele pegava, né, apoderava-se de um povo, ele também apoderava-se da sua cultura? Então, eles consideravam isso um motivo de glória, de triunfo, de honra, trazer atos, tradições das culturas para a própria cultura, mas na verdade, como o Império crescia em cima de outras culturas, o que ele fazia? Eles misturavam tudo. Então, quando o imperador, né, Constantino, ele vem trazer essa liberdade de culto aos cristãos, de uma série de coisas, ele vive esse processo de uma forma muito interessante, muito bonita, tinha boas intenções, bons ideais e tudo mais. Só que lembra, gente, eles não pegam as questões, porque ali foi uma liberdade aos cultos e uma série de outros benefícios aos cristãos. Mas os outros imperadores que continuaram depois, né, de Constantino, eles continuaram a impor, agora eles começam a impor o catolicismo aos demais povos. E aí, eles fazem o quê? A mistura. Então, eles trazem outros deuses pagãos, colocam dentro, faz aquela lambança toda, mistura, como se batesse no liquidificador e faz uma vitamina, só que com um sabor ruim. Por quê? Porque nós acreditamos que só a palavra de Deus é digna, né, de ser observada dessa forma como palavra final. A palavra de Deus, a Bíblia, a sola as Escrituras, né, inclusive é uma das questões que Lutero levanta na época da Reforma, é que deveria ser o nosso padrão de vida. Então, assim, vamos viver, então, processos e processos, mas a questão dessa liturgia, de se preparar de uma forma a ensinar as crianças sobre Jesus e o Natal, vinha desde lá de trás mesmo, desde os cristãos, lá quando começou-se a comemorar o nascimento de Jesus no dia do Sol, do Deus Sol, que era o dia 25 de dezembro. Então, desde aquela época, os pais ensinavam os filhos a respeito de Jesus, a sua vinda, a sua ressurreição e também a respeito da sua segunda vinda. Essa tradição, quando a igreja foi se desviando do seu caminho, do seu propósito, se tornando como um órgão político, uma série de coisas, ela chegou a vender as indulgências, lembra? Foi um desvio bem cabuloso. Dentro desses contextos, a própria liturgia também do Advento de Natal também foi vendida, também foi trocada, e aquilo ficou algo frio, algo complicado, difícil de se fazer, né? A ideia era começar sempre no último domingo de novembro e ir trazendo, ou diariamente dentro de casa, cada família trazendo essas informações às suas crianças, né? Ou aos domingos fazendo-se nas missas, nos ajudamentos cristãos daquela época. A questão aqui, você deve fazer ou não, é a oportunidade que você tem de manter na sua casa o conhecimento pleno. Você tem a voz, a palavra, a capacidade agora, né, a moral de executar a mentoria do qual nós fomos chamados para introduzir as crianças no caminho, ensinar a elas estando no caminho. Então, esse dia a dia de ensinos a respeito de Jesus é algo realmente muito poderoso, que traz muitos benefícios. Eu me lembro da tia Estherzinha, que me dava aula lá na escola dominical, lá na minha infância, né? Eu nasci num lar cristão e diante de muitas adversidades na minha vida, aqueles dias
trêmulos, terríveis, né? Que você não tem condição nem de abrir a Bíblia para ler, só consta o que já está lá dentro. A gente alimenta da palavra e a mantém dentro de nós, e muitas vezes ela é como escudo, né? Ou uma espada, mas muitas vezes na hora da adversidade não dá tempo de você sentar e fazer um estudo bíblico, né? Ou já está lá dentro ou não tem, né? E quantas vezes eu precisei da palavra do Senhor e ela estava lá, trazida de uma forma lúdica, através da tia Estherzinha. Então, algo muito poderoso nós temos em nossas mãos. Nós somos livres para fazer o que é bom, para fazer o que é agradável, santo ao Senhor, né? E nós não temos nenhuma imposição como uma liturgia, uma imposição de uma festa cristã a fazer, nem o Natal, nem o Advento, nada disso. Mas nós entendemos que são oportunidades de então introduzirmos a palavra do Senhor. Nós sabemos, por exemplo, que a Páscoa comemorada atualmente não é a Páscoa que simboliza Cristo, mas nós também usamos a Páscoa para celebrar a Cristo. Então, nós sabemos que existem várias oportunidades e nós devemos apoderar delas para introduzir as verdades aos corações dos nossos filhos. E é muito importante que essas verdades venham de nós, pessoas altamente confiáveis, né? Os pais, os mentores, os tutores, os avós, os tios. Então, você pode ter uma abertura, inclusive com famílias católicas que, de uma certa forma, tão presas na tradição, na religiosidade, se fecha ao conhecimento real de Jesus. Então, se você tem a oportunidade de oferecer o advento, olha, eu posso fazer o advento com seus filhos? Se você é uma tia, uma prima, gente, é uma abertura muito grande, porque provavelmente uma pessoa católica de bom coração vai querer, sim, que você faça esse exercício de fé. Então, são muitas formas de fazer essa liturgia, esses dias, né, que antecedem. Você pode, como eu disse, começar lá no último domingo de novembro, fazer sempre aos domingos, uma vez por semana, como muitas igrejas fazem, inclusive igrejas cristãs, evangélicas, muitas fazem, ou você pode fazer diariamente na sua casa, o que é muito bom também. Qual é o significado disso? Extremamente pedagógico. Simples assim, você vai usar instrumentos, artifícios, né? Até mesmo algumas coisas comestíveis para introduzir no passo a passo do nascimento de Jesus, as promessas e tudo mais. Então, você encontra vários materiais na internet ou em livros que vão te ajudar a fazer esse passo a passo em casa. Mas muitas coisas podem ser adaptadas, então não importa a sua condição financeira, né? Você pode estar fazendo, por exemplo, um avental com feltro e com vários espacinhos ou de papel. Você pode fazer com recicláveis. Você pode também comprar, tem vários tipos e formatos, com madeira, várias formas, né? Mas você pode introduzir de forma lúdica esses elementozinhos. A gente sabe que a vela está muito relacionada às tradições cristãs, baseadas justamente nessa luz do mundo, que é Jesus. Então, ocorria muitos símbolos no Natal, estavam relacionados a essas luzes, a essas velas, mas não necessariamente nós devemos acendê-las. Nós sabemos que no Brasil nós não temos a cultura. Aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, é extremamente comum acender velas ao jantar, ao começar a cozinhar. Os americanos usam muito, né, a vela. Então, introduzir na cultura do Brasil a vela não é tão interessante fazer essas mudanças assim, mas você pode usar uma lâmpada, pode usar uma luz e acender essa luz nesse dia e falar a respeito dessa luz. Apaga toda a luz da casa, vem, acende essa luz e fala, olha o poder da luz. Use uma lanterna. A questão aqui é sem ter o foco nos símbolos, né, de como fazer, como fizeram, mas você criar uma forma de ministrar aos seus filhos a respeito de Jesus e os acontecimentos que antecederam. E eu quero aqui contar um caso, um testemunho, uma história muito linda para você entender qual é o tipo de esperança que se deve ser gerada nesses dias que antecedem ao Natal. A esperança, a expectativa, esse é o objetivo que você deve alcançar
não importa qual é o modelo, a forma que você vai usar para fazer o advento, se você quiser fazer, né, o advento, se você não quiser chamar com esse nome, fica à vontade. A questão é essa mentoria, é o discipulado, é ensinar o verdadeiro sentido do Natal, é o fato da vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, todo o poder, né, que está sobre ele. Então, isso é maravilhoso e está sobre agora os teus ombros a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Antes de ler Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, eu quero falar um pouquinho, dar um exemplo para vocês o que é esperança, né? Dizem algumas pessoas, né, contaram uma historinha de uma vez, havia uma seca muito forte lá no Nordeste e do Brasil. Estava muito difícil, as pessoas estavam assim a ponto de morrer mesmo, o gado já estava morrendo, estava uma seca brava, muito difícil. E naquela época decidiu-se na cidade, os seus diretores, a liderança da cidade, né, o governo daquela região, tanto os religiosos ou não, eles decidiram fazer um ato público de clamor a Deus. Então, reuniram-se na praça. Foi determinado um horário, iriam estar todos na praça central da cidade para orar e clamar a Deus por chuva. E então, uma menina de 9 anos de idade leva um guarda-chuva para aquele encontro, para aquele evento. Daí eu te pergunto, quem realmente creu no ato, no que estava fazendo, né? Toda aquela multidão ou aquela criança. Eu sei que a fé, nós nunca devemos nos orgulhar do tamanho da fé que nós temos, porque a Bíblia diz que nem ela fomos nós que produzimos, né? Que Deus é que nos dá a fé necessária para executar as boas obras. Mas a questão é que a fé, ela nos disponibiliza, ela ativa em nós uma ação. Então, nós precisamos alcançar esse tipo de coração dos nossos filhos. O objetivo de você fazer o advento, de você ensinar os seus filhos, é fazer com que eles creiam de fato que Jesus virá, que haverá uma vinda, a segunda vinda dele, e que ele está prestes a vir e estudar a palavra de Deus. E é uma ótima forma de você terminar o ano estudando sobre Jesus e já iniciar o ano seguinte já com um devocional em dia. Olha que coisa mais linda, né? Então vamos lá para um exemplo bíblico de quem esperou. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo a partir do 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Olha a luz aí, ó, luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo Israel. Em outras versões, vai falar claramente sobre o anúncio da salvação a todos os não-judeus. Então, é um ato de grande celebração. O Senhor honrou a fé dessa pessoa, de Simeão, cumpriu ali algo, mas imagina aqui, todos os dias, a expectativa que ele tinha. Imagina que quando ele ficava doente, ele lembrava dessa promessa. Ele lembrava, não vou morrer ainda, porque eu ainda não carreguei, não vi Jesus, né? Não vi com os meus olhos, eu preciso ver o Salvador, eu preciso ver o Messias. Então, ele era um homem que estava assegurado de uma preciosa promessa. E nós temos agora a oportunidade de introduzir sobre os nossos filhos essa grande e poderosa promessa. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades para introduzir o Evangelho aos nossos filhos e fazer isso da melhor forma possível, da forma que eles realmente vão entender,
vão aproveitar, vão se conectar com isso como verdades absolutas. Então, nesse período, qualquer tipo de atividade que envolva pintura, escrita, cânticos, que tire essas crianças da tela, né? Que façam com que elas toquem como massinhas, tudo que for instrumento pedagógico para trazer uma forma física, real, para aquilo que se está sendo ensinado, é muito bem-vindo. E que Deus te dê sabedoria, caso você queira, né, fazer o advento, que o Senhor te dê essa sabedoria, essa graça de fazê-lo da melhor forma possível. Amém? Então, até o próximo áudio com outro tema, se o Senhor assim o permitir.